Boa noite, pessoal. Vamos encerrar os trabalhos da semana com algumas informações. Tem umas informações importantes aqui, não teve muitas informações, mas hoje surgiram. Eu tenho algumas coisas importantes a falar com vocês. A primeira coisa é que hoje eu fiz um contato com o senador Isalci, e tá até aqui a gravação da ligação que eu fiz para ele. Só não tenho a conversa que eu tive com ele, também não seria legal divulgar assim, mas eu liguei para ele. Eu não gosto muito de ficar insistindo no contato, porque obviamente ele tem recebido muitos contatos diariamente, milhares, centenas de mensagens, muitas tentativas de ligação, obviamente. Ele a ligação tinha sido rejeitada, mas depois ele retornou, mas não conseguimos falar, não sei porque, não teve áudio, e aí eu retornei e ele me atendeu, pediu para eu falar bem rápido com ele. Pode ver que esse videozinho aqui tem 3 minutos, aqui eu já estou falando com ele, mas o áudio não sai aqui nessa gravação. E eu falei cerca de, aqui tá gravando já, eu falei cerca de 2 minutos e meio com ele. Falar com ele. Claro que eu não vou divulgar a minha. Que até meu celular grava e tal, mas não vou divulgar exatamente a conversa que eu tive com ele, mas eu conversei com ele bem rapidamente sobre 3 assuntos. Ele pediu para ser rápido. Eu falei com ele que eu tenho uma. Então, basicamente o que eu falei com ele foi sobre aquela ideia legislativa que eu publiquei há alguns dias. Eu vou deixar o card aqui desse vídeo, para quem não viu ou quem não lembra, tá? Uma outra ideia também que eu tenho, que eu vou falar sobre ela, tá aqui a seguir. Esse site aqui, naquele dia eu mostrei para vocês, só tinha esse link aqui e esse arquivo. Agora apareceram mais alguns links aqui, eu vou explicar em seguida, tá? E também sobre sobre o reajuste do Distrito Federal, que foi o vídeo que eu fiz ontem. Também vou deixar o card aqui, para quem ainda não viu, mas isso é de importância porque as pensionistas do Distrito Federal, das polícias, também foram afetadas pela 13954, e algumas pensionistas do antigo Distrito Federal, Estado da Guanabara, fizeram contato para tirar algumas dúvidas. E acontece que eu não tinha certeza como é que ia ser esse reajuste aí que foi aprovado e tal, não sei o que, se ia contemplar esse pessoal também, ou se era só os atuais. Eu fiquei na dúvida, eu achava que era só os atuais, pelo que eu li lá no projeto de lei que alterou a LDO e tal, não sei o que, tá tudo explicado. Apesar de que o vídeo de ontem cortou um pedaço, embora não tenha cortado nada importante, mas eu me estendi demais. Eu vou até explicar aqui bem rapidamente o que acontece. Eles tinham uma lei de remuneração que é de 2002, bem parecida com a nossa MP, mas depois foi transformada em lei mesmo, e era todo mundo junto. Mas um dado momento fizeram uma lei, né, algumas leis na verdade, e criaram ao longo do tempo 3 gratificações somente para os militares atuais, do atual Distrito Federal. E depois algumas outras leis criaram outras gratificações somente para os antigos Distrito Federal e antigos territórios. E depois teve outras leis, uma que reajustou os valores para o atual Distrito Federal e outra que ajustou os valores para os antigos territórios e Distrito Federal. Então, quer dizer, eles recebem soldos diferentes e algumas gratificações são iguais, outras são diferentes. E essas que são do atual Distrito Federal, uma delas, a VPE, é regida por um fundo que é do Distrito Federal. E é só esse fundo aí que atualmente tem a verba que está contemplada na LDO. Então, somente os atuais
militares do Distrito Federal vão receber esse reajuste. Foi confirmado pelo próprio senador Exaucir para mim, ele me explicou direitinho. Assim, uma coisa simples, bem sucinta, ele já me explicou, é assim e pronto. Aí eu falei, infelizmente os outros vão ficar ali. Por enquanto não tem nada. Tá? Agora vamos entrar aqui ao assunto principal, que eu quero explicar para vocês essa nova ideia de proposta que eu tive. Tá? Inclusive eu já enviei todo esse material para o senador, que foi uma das coisas que eu falei para ele também. Ele falou, me envia o que você tiver que eu vou analisar e vou apresentar onde for. Aqui é o WhatsApp da conversa com ele, são vários arquivos que eu enviei, alguns hoje de manhã. E essa nova ideia que eu vou apresentar agora, eu estava com ela em andamento e eu dei uma corrida para completá-la hoje para conseguir enviar esse arquivo hoje. Enviei para ele, para o assessor dele, enviei por Telegram também. Tá? Mas basicamente é o seguinte, esse trabalho aqui que eu apresentei da outra vez, um projeto de lei que eu redigi, ele tem o potencial de corrigir bastante coisa, dar um reforço na remuneração de quem está ganhando menos, porque ele consegue dar um reajuste melhor para os mais baixos, né? Para baixas graduações e baixos postos também, e menos para os postos mais altos. Né? Por exemplo, um recruta teria 50% de aumento no final das contas e um general teria quase nada. E aí seria interessante por isso, e acabaria com o problema de tempo de serviço com adicional disponibilidade, acabaria com aquela questão de alguns oficiais EAOF que foram e ficaram com 20% de disponibilidade, enquanto que outros ficaram com 32%. Isso tudo aí, com esse meu projeto, aquele card lá que eu citei, tem isso aí, o vídeo está explicando direitinho. Mas esse projeto aqui, uma coisa que ele não corrige é um problema que é, digamos assim, à parte, que é o problema que a gente conhece como a lacuna, que é aquela questão dos altos estudos, principalmente. O pessoal que não fez curso, porque os cursos de altos estudos não existiam. E aí, durante a tramitação do PL, quando o pessoal começou a falar, né, aí foi criado cursos, aí alguns estão fazendo curso, aí suboficiais, subtenentes, no caso do exército, os subtenentes vem desde a criação do Chacal, né? Mas os oficiais que vêm de graduados, EAOF, por exemplo, e os suboficiais, né, estão nessa daí, não puderam fazer altos estudos, e adicionalmente o pessoal dos quadros especiais, que para eles a situação um pouquinho diferente. Sempre existiu o curso de aperfeiçoamento que eles poderiam fazer, conforme eles foram promovidos a 3S, depois 2S. Só que o EB e a FAB não davam os cursos para o pessoal. Achava que eles não tinham valor, mas tiravam o mesmo serviço, faziam os mesmos trabalhos. Então eles também têm uma lacuna, é um pouco diferente a origem da lacuna, é porque não deram os cursos para eles. Enquanto para suboficiais e oficiais dos chamados quadros auxiliares é porque os cursos de altos estudos não existiam. Então a nossa ideia é fazer alguma coisa sobre isso. Inicialmente, até para quem não sabe, vou aproveitar e falar aqui rapidamente, isso aqui é uma proposta de decreto que foi feita por mim, e alguns colegas também deram umas sugestões, e a partir disso aqui que passou através de um colega também conhecido, ele entregou em mãos ao senador Exaucir, e eu também me encaminhei e tal, né? Mas a solução que eu vou apresentar hoje é basicamente a mesma coisa, mas através de portaria. Por quê? Porque também um vídeo que eu publiquei há algum tempo atrás, vou deixar os cards aqui, tá? desses vídeos, que tem um ofício do MD, que está até aqui o link, isso aí é o próprio site do Ministério da Defesa, a gente confere a autenticidade dele, e também uma portaria, uma minuta de uma portaria, que a gente não tem certeza da autenticidade dela, mas tudo indica que faz parte desse trabalho, e é uma portaria que o MD deve lançar, deve emitir a qualquer momento. Tá? E parece que essa portaria dele vai restringir um pouco mais
Tanto que hoje, no BCA de hoje, publicou uma portaria, isso aqui é o BCA de hoje, tá? 15/5, publicou uma portaria que revoga uma outra portaria de janeiro desse ano, que se refere ao processo de majoração do adicional de habilitação. A FAB regulamentou, porque o pessoal começou a entrar com um processo que fazia doutorado, mestrado, não sei o que, e tentar majorar o adicional de habilitação para pegar outros estudos. E isso de janeiro foi revogado agora, por quê? Porque essa portaria que o MD está prestes a emitir restringe algumas coisas. Então a minha ideia é, talvez com o apoio do senador Isalci, fazer esse meu trabalho, chegar lá e de repente contemplar o pessoal da lacuna. Tá? Então eu vou mostrar aqui como é que é esse meu trabalho aqui. Tá? Basicamente, vou abrir ele aqui. Tá? Basicamente ele pega aquela portaria do MD, que o arquivo está aqui, mas repito, é um arquivo que a gente não teve como confirmar a autenticidade, porém tudo indica que é. Ela traz uma série de regras de quem pode receber o que, tá? E inclusive estabelece por postos ou graduações que Altos Estudos 1 é só suboficial ou oficial superior, ou então oficiais dos quadros auxiliares, e tem como anexos o detalhado de cada força. Por exemplo, da Marinha, cursos de altos estudos são esses, altos estudos 2 são esses, e assim vai. Tudo isso vocês podem baixar no meu site, vou deixar os links aí na descrição. E o que eu faço é o seguinte, acrescentar um parágrafo em que eu vou assegurar aos militares, basicamente a militares da lacuna, ou seja, que eles tenham adquirido o direito da reserva depois da medida provisória, a partir da medida provisória. Por quê? Porque anterior o pessoal já recebe posto acima. Então a remuneração deles, não é nada, já está lá em cima. Então essa é uma forma de limitar um pouco isso aí e economizar o dinheiro, né? E isso é mais fácil de ser contemplado. Então daria Altos Estudos 1 para os oficiais dos quadros auxiliares e suboficiais e subtenentes que tenham o curso de aperfeiçoamento. Tá? Altos Estudos 2 para os primeiros sargentos com curso de aperfeiçoamento. E aqui, antes, até naquele decreto, era curso de aperfeiçoamento para todos os sargentos do QE, do QE e QESA. Porém, por força do que está disposto naquela minuta da portaria lá, então teve que colocar aperfeiçoamento para os 2S e especialização para os 3S. E aqui abaixo, acrescentando naqueles anexos os cursos específicos em cada caso, conforme essas disposições principais aqui. Então cada um pode baixar esse arquivo, dar uma olhada. Como sempre, se quiser criticar, pode criticar. Se quiser apoiar, agradeço. Se alguém quiser tentar enviar todo esse material também para algum outro parlamentar, ou o próprio senador Isalci, apoiar sempre é bom. Tá? Como sempre, eu estou fazendo meus trabalhos assim, ó, com a imagem da minha assinatura. Tá? Tem uma justificação aqui, explicando tudinho por que está apresentando essa proposta. Tá? Então vamos ver se com isso a gente consegue fazer alguma coisa, né? Ainda mais que tem uma comissão aí, que eu também comentei sobre ela num vídeo, também vou deixar o card aqui, tá? Que o MD criou a comissão para ver o negócio de remuneração, não sei o que o pessoal já está falando aí nas notícias sensacionalistas que o militar vai ter um reforço na remuneração e tal coisa. Então, enfim, se já tem uma comissão, de repente o senador Isalci pode, já que tem uma comissão aí, vamos fazer sobre isso. Beleza, pessoal? Tentei resumir bem aqui, mas como sempre meus vídeos acabam ficando meio longos. Mas eu quero falar só mais umas coisinhas aqui. Quanto aos links
o link do ofício do MD, eu deixei o link do próprio Ministério da Defesa aqui. Só que por acaso ele não estava funcionando para mim, e ainda não está aqui, ó. E está dando um erro. Então, não sei se alguém puder testar para mim também, comentar aí, porque esse link estava abrindo corretamente. E eu também percebi por acaso que o link dos boletins do Exército, né, vou até atualizar aqui, ele abre, mas quando eu tento baixar um arquivo, ele me dá esse erro aqui. Então, sei lá, eu já até comecei a achar assim, vai ver que estão até me bloqueando. Então, quem puder testar para mim já me ajuda para eu ter informação, tá? Bom, enfim, é isso o que eu tinha para passar para vocês. Vamos ver se eu tentei fazer a minha parte, elaborando aqui umas ideias. Falei com o senador Exalci. Ele tá ali, demonstrou que vai apoiar, tá, ainda está apoiando a gente. Então, tomara que tudo dê certo. E, assim, tentando fazer o que eu posso, tá? Provavelmente a gente volta a se falar na segunda. Se der um tempinho durante o final de semana, eu respondo um ou outro comentário e tal, mas a gente tem que dar uma descansada também. Segunda, se não der nada no final de semana, talvez segunda, talvez terça, a gente já se fala aí, a gente vai obtendo mais informações e trocando mais informações. Então, bom final de semana para todo mundo. E mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e pela atenção de todos. Até mais.